Estamos de volta com o nosso Balanço Geral, agora 1h05 ao vivo na TV Equinócio. Estamos ao vivo também no nosso portal equinocioplay.com.br e estamos em cadeia para todo o Amapá pela Equinócio FM 99,1 e em Oiapoque 100,9. E certamente você de Oiapoque, em especial de Oiapoque, agora deve aumentar o volume do seu rádio também, porque estamos aqui no estúdio com o governador do estado, Clécio Luiz. Governador, bem-vindo ao Balanço Geral. Obrigado, Luiz. Mais uma vez. Mais uma vez, uma honra estar aqui com você, viu? E desculpem, mas eu tenho que falar em outro idioma. Let's drill, baby! Vamos furar esse oceano e vamos ter petróleo ou não vamos? Let's drill! Vamos fazer valendo, né? Essa expressão é uma expressão... Já começou com drill, baby, drill, ou seja, vamos perfurar, né? E a presidente da Petrobras, Magda Chateaubriand, que virou amiga do Amapá, usou essa expressão ao finalizar um encontro lá em Houston, se dirigindo a mim, dizendo: governador Clécio Vilhena, me chamou de Clécio Vilhena, let's drill, baby, drill. E aí, assim, fez o mercado realmente reagir muito bem, e graças a essa reação, porque quando o mercado reage positivamente, tem desdobramentos. E o que nós vimos ontem, ou seja, mais esse passo importante que foi dado, é desdobramento dessa pressão, no bom sentido, que todo mundo tem dado para a gente sair desse lenga-lenga e realmente liberar o licenciamento de uma atividade que está há 11 anos sendo avaliada, há 11 anos sendo testada, há 11 anos fazendo sondagem, há 11 anos fazendo tudo o que é necessário, tudo que foi pedido, sobretudo nos últimos 2 anos, tudo que o IBAMA pediu para a Petrobras, ela fez, cumpriu todos os pré-requisitos e agora tivemos mais uma vitória, que foi muito importante, que foi a aprovação por parte do IBAMA do conceito e da forma com que o Hospital de Fauna lá do Oiapoque vai funcionar, para a gente poder passar para as próximas etapas, né? Isso, na verdade, Luiz, já podia ter sido feito há muito tempo, tá? Esse hospital, essa licença, melhor dizendo, ela já poderia ter sido emitida, colocando o Hospital de Fauna com uma condicionante. Olha só, Petrobras, está licenciado a atividade, mas tem uma condicionante aqui. Você só pode começar a fazer a pesquisa quando o hospital estiver pronto e licenciado. Ok. Só que não fez isso, né, e foi postergando. E é isso que nós não podemos permitir mais. Eu queria iniciar esse programa falando isso para você, Luiz, e falando para todo o povo do Amapá. A notícia de ontem, ela foi extraordinária, ela foi excelente, ela é motivadora, ela foi boa, ela nos coloca mais próximo realmente de produzir petróleo no Amapá. Enfim, está tudo certo, nós podemos sim comemorar, mas nós não podemos só comemorar. Nós temos que comemorar e meter o pé no acelerador mesmo, para não esperar que daqui a X meses saia uma outra decisão de tal coisa, que a gente vai devagarzinho, perdendo tempo e medidas protelatórias cada vez apareçam mais. Não perder o time, né? Não podemos perder o time. Então, autorizaram com que o hospital está dentro dos padrões, agora é fazer a inspeção, que é uma coisa muito simples do hospital, ele está pronto, o conceito dele já foi aprovado, aliás, já faz tempo isso, ontem foi notificado, e agora começam as próximas etapas, que nós não podemos perder tempo. E são etapas super interessantes que nós queremos acelerar e nós vamos continuar trabalhando muito para que ela aconteça com mais vigor. O que não pode acontecer? Você sabe aqueles filmes, quando o exército ganha uma pequena batalha, e aí o exército todo bebe a noite toda, comemora. Enche a cara a noite toda. Enche a cara, e quando no amanhecer o exército inimigo ataca e acaba com tudo. É isso que nós não podemos fazer. Comemorar sim, mas meter o pé no acelerador para os próximos passos. E é isso que eu, como governador, estou fazendo. É o que eu vejo o senador fazer, o senador Davi fazer todos os dias, a bancada federal, enfim, todo mundo colaborando para que a gente consiga avançar, porque precisamos avançar. Eu te dou aqui 1000 motivos. Primeiro porque esse petróleo ele já está sendo extraído. Sim. Não está sendo aqui no Amapá, mas está sendo na Guiana, antiga Guiana Inglesa, e no Suriname. Só que é a mesma bacia. A diferença é que o tamanho da bacia do Suriname e da Guiana são pequenininhos, o nosso é gigante.
Então, quando ele coloca o canudinho lá, ele está extraindo o nosso petróleo. Estamos que é onde, perdendo tempo, né? exato, que é onde tem maior pressão. Então, esse petróleo, que alguns querem dizer que nós não podemos extrair por uma série de motivos, todos muito frágeis, ele já está sendo extraído. Segundo motivo, a nossa Petrobras precisa desse novo campo, porque senão em 3 anos ou em 5, a Petrobras vai voltar a ser uma importadora de óleo bruto, de petróleo e até de combustível refinado. De cara, isso vai ser uma tragédia para o Brasil, porque aumentam os custos dos transportes, depois aumenta o custo das mercadorias e, ao final, aumenta o custo da comida na mesa do pobre. Então, a Petrobras não pode voltar àquela condição antiga de ser uma importadora de combustível, porque nós podemos produzir, refinar e exportar. E esse é um aspecto importante da nossa balança comercial e da nossa economia. Governador, quem lhe conhece já há muitos anos na política sabe que o senhor sempre foi pacificador. O senhor não gostou de brigar com ninguém, sempre foi pelo diálogo. Isso. E o senhor conversa com todo mundo. Chega de ouvir as ONGs, chega de ouvir Greenpeace, o discurso dos corais. Eu acho que tudo isso já foi por água abaixo, governador, ou não? Já, porque isso tudo já foi superado. Não existem corais na costa do Amapá. Provado por geólogos, por oceanógrafos, né, que foram pesquisar e que mostram que o que existe lá são rochas, é um tipo de rocha de muito tempo que não estão vivos, portanto não são corais. Esses corais não existiriam, não há condições biológicas deles existirem nessa região aqui, da foz do Rio Amazonas até onde será feito a exploração de petróleo, 540 quilômetros distantes da Barra Norte da foz do Rio Amazonas. Então isso já foi superado, não há quem prove, não há quem... Está aqui as coordenadas geográficas dos corais, não há quem diga. Então, muita realmente desinformação, muito desserviço ou serviço para quem não quer que a gente explore. Isso é uma guerra econômica talvez também, Luiz. Luiz. Talvez um outro exército esperando Claro, nós amanhecer. Claro. As outras empresas não querem que a gente explore no Brasil, muito menos que a Petrobras explore. Então, todo tipo de obstáculo, de artifícios, eles vão utilizar. Isso está superado, sabe? Isso virou falso debate. O que tem que fazer agora é prosseguir com os próximos passos. Você me permite falar quais são os próximos passos? Olha só, para quem estamos ansiosos para ouvir isso. Então, pronto. Uma vez que o IBAMA não deu a licença ainda, mas já disse que o último item que faltava, que era o Hospital de Fauna, está pronto e que ele concorda com o método, com o modelo, com o conceito, agora o navio sonda NS-41, que é um navio licenciado para vir para a Costa do Amapá, ele está nesse momento sendo limpo, o casco dele está sendo limpo para tirar, que não é esse aí, tá? Esse aí já é o navio plataforma. Esse aí é o que já vai fazer que é um dos mais modernos do mundo, entendeu? Esse é o que vai fazer a exploração, aqui, realmente. Que é o Almirante Tamandaré. Exatamente. Esse navio, ou um similar a ele, é o que virá para o Amapá, é um navio plataforma, e vai fazer a extração do petróleo, vai armazenar o petróleo. Dentro dele vai fazer uma operação. Ele vai separar óleo de água, ele vai separar gás de água, vai armazenar o que é gás, o que é óleo. Sim. De tempos em tempos, tem um outro navio e vai tirar esse óleo daqui com segurança, porque a frota da Petrobras é uma frota nova. Sim. E ela tem uma encomenda de muitos navios novos, é uma das mais novas do mundo e seguras. Então esse navio vai fazer isso quando estiver explorando. Mas agora, nesse momento, vai chegar o NS-41 aqui. Ele está no Rio de Janeiro, limpando o casco. Para quê? Para ele chegar aqui sem nenhum tipo de organismo vivo excêntrico, entendeu? Exótico à nossa região. Então, tira o que eles chamam de corais-sol, limpa, vem, ele vai navegar. Isso vai demorar mais uns 20 dias. Vamos botar 30 dias? Ok. Aí ele vai navegar do Rio de Janeiro para cá, 16 a 20 dias também. Vai chegar lá no local das perfurações. Que não é a foz do Rio Amazonas. Que não é a foz do Rio Amazonas, é a 540 quilômetros, a 174 quilômetros, da pontinha do Cabo Orange. Ele vai ser todo atracado, igual aquelas pontes estaiadas, sabe? Estaia na frente, estaia atrás, seguro a 2.880 metros. Ele terá propulsores para estabilizá-lo, para mesmo com onda ele ficar estável.
e no meio dele vai descer uma coluna de ferro, que é uma inovação da Petrobras, onde ele tira água, tira ar e controla o ambiente, e é lá que vai descer a sonda que vai fazer a perfuração. Então ele prepara tudo isso, e aí ele vai fazer, a Petrobras vai fazer a maior operação de simulação de acidente de derramamento de óleo do planeta. Para ter uma ideia, operação de guerra. Para ter uma ideia, o tamanho da segurança ambiental que a Petrobras quer mostrar para o mundo e que nós exigimos também. Vamos fazer uma simulação. Eles inventaram lá um outro produto que vai imitar um petróleo, como se fosse vazado lá na rocha, 2.880 metros, e eles vão começar a ver como é que isso sobe. Sobe rápido, sobe devagar, sobe coeso, sobe disperso, qual a velocidade, quais correntes ele vai pegar, e vão agir rapidamente. Então vai ter o comboio de navios que vai fazer o cercamento com as boias, porque o óleo sobe para segurar o óleo, o vazamento. Vão ter os barcos utilizados para salvar pessoas, outros para salvar os animais, enfim, uma operação de guerra, tudo isso cronometrado. Já tem um plano, tá? Já existe um plano. Com esse plano, eles vão fazer o exercício, a simulação, que, repito, vai ser a maior operação de simulação de acidentes de derramamento de óleo do planeta. 400 pessoas só da Petrobras envolvidas diretamente, fora a nossa defesa civil, força de segurança, outras embarcações, etc, etc. E tudo isso com base no que já tem de plano, com que a vida, eles vão colocar aqui na vida real, na simulação, digamos assim, eles vão preparar o plano de respostas. Teve plano de respostas, eles têm que ser autorizados a começar a pesquisa. Aí sim, o NS 41 começa a perfurar e a embuchar as rochas e começa a tirar óleo bruto de lá durante mais ou menos 6 meses para pesquisar que tipo de óleo é, quais as características, quais as propriedades, qual a cubagem, né, o tamanho do reservatório, porque uns dizem que equivale a um novo pré-sal, outros dizem que equivale a 2 pré-sais. Isso vai demorar mais ou menos 6 meses. E essa, terminou essa etapa. Me permita lhe interromper, essa fase de estudo é o que o senhor vem dizendo há muitos anos, que eu lembro, eu estava ao seu lado em Oiapoque, naquela audiência pública, que é termos o direito de descobrirmos pesquisar, o que está embaixo, exatamente. Não, ninguém está falando de extração já, apenas de pesquisa. Eu estou falando de um direito soberano, de um país soberano, né, de pesquisar minerais estratégicos, de tomar decisões estratégicas para o seu desenvolvimento. E é isso que nós estamos defendendo, e por isso que muitas vezes eu fui até ríspido, né, na defesa disso. E acho que está demorando muito. Então a Petrobras, depois de fazer tudo isso, aí sim o navio sonda sai e o governo brasileiro deve tomar a decisão de sim, vamos produzir petróleo na costa do Amapá, porque é esperado como uma das maiores bacias do mundo hoje. Eu passei um dia inteiro no Serviço Geológico Brasileiro e os geólogos lá, os velhões, mostrando, olha aqui como é que é na Venezuela, olha o tipo de petróleo. Aqui, olha como é que é na Guiana, vai diminuindo, olha como é que é no Suriname, olha como é que é na Guiana Francesa, olha aqui no Amapá, o mesmo tipo de petróleo, mas olha a bacia como é maior. Depois ele vai diminuindo na costa do Pará, Maranhão, Ceará, Piauí, até chegar na costa potiguar. Então, a grande aposta brasileira é aqui. Então, esse petróleo, bom que todos saibam, ele é muito importante para a gente, Luiz. Muda tudo para o Amapá, muda tudo, de verdade. Ser o país, né? O estado mais pobre da federação. Exatamente. Né? Nós vamos ser alguns falar do Dubai brasileiro e tal. Bom, o fato é que nós vamos ter novos tipos de profissão, novos empregos, novos tipos de técnicos, novos segmentos. Nós vamos ter novos fornecedores e vamos ter recursos tanto da atividade em si como dos royalties. E a gente vai apresentar um plano de governança para o Amapá, para o Brasil e para o mundo, para dizer, olha, nós não vamos brincar com isso, nós vamos criar um fundo soberano. Esse fundo soberano é um fundo guarda-chuva para onde vai esses recursos, para onde vão esses recursos. E desse fundo, uma parte a gente vai tirar para, por exemplo, manter o meio ambiente preservado, para manter a floresta viva em pé. Uma outra parte para os povos indígenas do Oiapoque. Uma outra parte para fazer pesquisa aplicada, Luiz, pesquisa por encomenda. Eu quero pesquisar tal negócio. Não é aquela pesquisa para produzir paper e colocar na prateleira.
é pesquisa aplicada mesmo, entendeu? Para produzir um negócio, produzir um produto ao final. O que vai para a infraestrutura, uma vez que nós somos carentes de infraestrutura, sim. O que vai para funcionalismo público, enfim, vamos apresentar um plano de governança. E já estamos nos preparando para isso. Um plano de fornecedores. O que, por exemplo, nossos fornecedores vão poder fornecer para a Petrobras? Alimentos? Sim. Comida? Uniformes? Sim. Mas alguns insumos, alguns equipamentos não produzem aqui. Produzem em outro lugar. Outros não produzem sequer no Brasil. Então foi isso que eu fui fazer nos Estados Unidos. E açaí a gente garante. Açaí a gente garante. Eu fui lá e foi muito importante a saída, ela mudou muita coisa. Porque o que nós fizemos, combinado, eu e a presidente da Petrobras, ela me levou para dizer, governador, vou lhe levar, porque eu quero o governador do Amapá, do estado onde vai ser a exploração, dizendo que quer a exploração, porque há muita desinformação. E o senhor também pode dizer que quer a Petrobras. Foi exatamente o que nós fizemos. Imagina chegar na maior conferência do mundo, lá no Texas, em Houston, com todas as empresas de petróleo do mundo lá, a ExxonMobil, a Shell, a Total, a Petrobras, todas as empresas que fornecem... E a Total já estão se beneficiando estão aqui, no Caribe, exatamente. Né? Na Guiana. Todos os fornecedores de insumos, equipamentos, etc., todos os maiores técnicos do país, a Noruega, lá, por exemplo. E a gente se apresentar da seguinte forma. A presidente da Petrobras dizer, olha, esse é o governador do Amapá, e ele está aqui comigo, eu trouxe porque para tirar as dúvidas, que como é um estado da Amazônia, se ele quer ou não, se o povo do Amapá quer ou não o petróleo no Amapá. E ele dizia, eu estou aqui para dizer que o Amapá quer sim e que nós estamos construindo consenso, trabalhando muito para que haja sim a produção responsável de petróleo no Amapá e nós queremos que vocês vão para o Amapá. E não é só para o Amapá. E aí mostrava uma outra coisa. Qual era? Quem vem para o Amapá, para essa bacia gigante, por si só já justifica. Só a empresa que vier para o Amapá, fornecedores, nós queremos que elas criem um CNPJ aqui. Para gerar emprego aqui, para gerar negócios aqui. E ela vai atender o Amapá, vai atender a Petrobras, mas vai atender o Suriname, vai atender a Guiana, vai atender a Venezuela. Ah, mas a Venezuela está com um problema. Hoje, mas daqui a algum dia vai passar. Vai atender o restante da margem equatorial. Então, o Amapá vai passar a ser um centro da exploração de petróleo dessa região, tanto do Arco Norte quanto da margem equatorial. E ela dizia, né, fazia a pergunta para mim, e eu dizia a eles que nós queríamos aqui. Resultado, está todo mundo marcando passagem para vir para cá, para conhecer. Então, os municípios de Oiapoque, de Calçoene, porque nem tudo vai dar para fazer no Oiapoque. Calçoene vai se beneficiar, o Amapá vai se beneficiar, o estado todo vai se beneficiar e a gente vai ter uma virada de chave mesmo. Muda tudo. Então, a gente está agora começando a se preparar para esses novos empregos, para que os fornecedores do Amapá que possam fornecer para a Petrobras se preparem. Aqueles que queiram se associar, porque muitas empresas virão de fora e vão se associar a empresários locais, né, com cotas minoritárias e tal. E outras empresas maiores vão se instalar aqui para produzir aqui material de petróleo e gás para o mundo. Por quê? Por causa do nosso porto. Exato. Eles vão usar o nosso porto para exportar esse material para o resto do mundo inteiro. Já está de olho no nosso porto. Todo mundo. Governador, o senhor falou agora há instantes, uma rápida pincelada, eu queria aprofundar um pouco isso, sobre essa responsabilidade na gestão desses valores que vão entrar. Sim. Eu digo isso porque nós aqui na Record, acho que mais nós apresentadores, vou colocar o meu lado, o GB, o Haroldo, a gente é taxado, né, por muitos como críticos aos governos passados. Mas quando a gente se depara com o descaso, com o agronegócio, saneamento, estrutura de Estado para o desenvolvimento, nada foi feito, vamos lá, de 95 até 2022. Governos que destruíram o Estado em todos os sentidos. Só promessa, só falácia. E a gente pode garantir, então, ao povo que no seu mandato, no seu governo, a gente vai conseguir destravar o petróleo, vai destravar o agronegócio. Quando nós nos encontramos num dia de campo, salvo engano, foi aqui na rodovia do Curiaú, que eu falei, eu sempre falo do governo que destruiu o Amapá, eu quero dizer que o seu governo é o que destravará o Amapá. De tudo isso que passou, chega de passado, agora a gente vai destravar, governador? Eu quero mudar o verbo. O verbo nós estamos destravando totalmente. Agora mesmo, há 2 semanas atrás, eu fui em mais um dia de campo, na região de Porto Grande, para a colheita de milho, e nós distribuímos lá títulos definitivos
e DRPs, para as pessoas poderem ter acesso à licença ambiental, crédito. Nós já temos Porto da Ciamport licenciado, Porto da PLA licenciado, a Rocha, que ganhou o leilão lá do Porto de Santana, está sendo licenciado. Nós estamos atraindo para cá investimentos como fábrica de cimento, como uma refinaria. Antes da gente começar a produzir o petróleo da Petrobras, vai vir uma refinaria para o Amapá, que está se instalando aqui para refinar e produzir 2 tipos de gasolina de imediato, depois outros tipos de combustível. O Amapá está sendo destravado. Você tem hoje, o BASA começou a liberar recursos, você tem o Sicredi de um lado já botando dinheiro na praça, o Cicobi agora volta com força total. Eu vou lhe apresentar, não sei se consigo essa semana, mas no mais tardar semana que vem, a primeira moto elétrica produzida aqui no Amapá, na empresa Minas Sol, que começou fazendo placas de energia solar e agora está começando a produzir as motos elétricas. Então tem um monte de coisa rodando agora. Eu quero te fazer um convite, um pedido, sei lá como é que é, um desafio. Você lembra que uma vez você me convidou para almoçar aqui? Foi, no Restaurante Popular? Eu era prefeito de Macapá e a gente lançava o Restaurante Popular. O Restaurante Popular, e nós almoçamos. Que a comida não era muito boa. Isso. De repente, o então prefeito invade o estúdio com um bandeco na mão. E nós trouxemos o bandeco e almoçamos ao vivo aqui com a comida que era servida no Restaurante Popular. Quero fazer a mesma coisa, eu quero já trazer agora. Você vai ficar impressionado com a quantidade de produtos que já estão sendo produzidos hoje no nosso Amapá, tá? Eu posso trazer desde a moto até produtos que são chamados de nutracêuticos. Sabe o que é isso? São espécies de cosméticos ou similares a cosméticos com alto poder tecnológico. Eu estou falando de tecnologia, de biotecnologia, que estão sendo produzidos ou aqui, ou foram criados aqui, estão sendo produzidos lá no Paraná, em São Paulo, em Londres. Eu vou trazer esses produtos para mostrar para você que a gente vai ter, além do petróleo, que vai ser a grande virada de chave, e o petróleo, pela sua escala, é capaz de financiar o agro, financiar a agricultura familiar, financiar a pesquisa genética para a gente poder ter. Você imagina uma agricultura familiar com alta genética? A gente está atraindo uma empresa agora, trouxemos semana passada para cá, West Aves. É a única empresa brasileira que tem genética própria. E ela quer vir se instalar aqui para produzir genética para o mundo todo, in vitro, produzir ovos, produzir 2 tipos de frango. Então, isso tudo pode vir para o Amapá com alta tecnologia e se somar a vários outros produtos que estão sendo feitos agora e outros que estão em pesquisa. E nós podemos produzir fora o petróleo. Mas o petróleo pode financiar essas pesquisas, financiar esses empresários, a mola propulsora, entendeu? Por isso que é tão importante. Ele vai financiar, inclusive a manutenção do meio ambiente. É para isso que serve também. Ele vai financiar a diversificação energética, porque nós não temos dinheiro para fazer isso. Mas, enquanto isso, o petróleo financiando essas atividades, nós estamos apostando em outras linhas de bioeconomia, só que não é bobagem, né? É coisa com muito valor agregado, com biotecnologia, de investidores que estão vindo para cá, agregando, colocando dinheiro para ter produtos com alto valor agregado que vão ganhar no mundo. Você imagina... A gente está falando de produto de qualidade, né? De qualidade. Não é aquela coisa de patê de chicória que a gente já viu uns anos atrás, aqui na época do PDSA. É uma coisa séria agora. Todo mundo já ouviu falar em Botox. Né? Sim, todo mundo usa Botox, é uma toxina que paralisa aqui, né, os músculos e dá uma feição de jovialidade. Minha esposa já falou, inclusive, que quer que eu faça. Você sabia que a Amapá está produzindo Botox tópico? Não. A partir de estudos de um pesquisador amapaense chamado professor Dr. Tavares. Foi reitor da nossa universidade, ele está juntando, ele tem várias turmas de pesquisadores, pesquisando vários produtos ao mesmo tempo, patenteando esses produtos e outros investindo, e gente de fora vindo, Botox tópico, né? Não precisa injeçãozinha e tal. Então, eu queria trazer esses produtos aqui, da mesma forma que a gente comeu ao vivo a comida do Restaurante Popular. Eu vou mostrar aqui, né, os vários que já existem. Então, é uma aposta para a gente fazer como a Noruega está fazendo.
A gente só ouve falar da Noruega. Ah, porque a Noruega é a maior financiadora do Fundo Amazônia e ela é ambientalista. Ela é mesmo. Ela é ambientalista, não sei o que mais, e ela financia aí reflorestamento e regeneração. Ah, bacana. De onde vem esse dinheiro? Petróleo. A Noruega é petróleo puro. A principal atividade da Noruega é petróleo. Só que ela pega recursos do petróleo e investe para fomentar em outras atividades econômicas para o seu povo, para os seus empresários. É isso que nós estamos fazendo e é isso que nós queremos e vamos fazer com o petróleo. Mas enquanto o petróleo não vem, eu não estou de braços cruzados, não. A gente está trabalhando e trabalhando muito para São os países que não querem que a gente se desenvolva. Para fazer o que tem que ser feito aqui. Então, eu estou com muita convicção de que o que a gente está fazendo é o melhor, é o ambientalmente correto e, principalmente, socialmente justo. Chega da gente olhar só para as copas das árvores. Elas são lindas, nós queremos preservá-las. Chega da gente enxergar na Amazônia só os rios sinuosos, lindos, que nós queremos manter a água pura. Nós queremos manter tudo isso. Claro. Mas embaixo das copas dessas árvores, na beira desses rios, moram pessoas, invariavelmente na pobreza. É isso que tem que acabar. Não adianta ter só meio ambiente preservado com a população na pobreza. A gente quer continuar tendo o estado mais preservado, mais protegido, que primeiro demarcou suas áreas indígenas, mas nós queremos o povo vivendo com dignidade, os jovens pensando no futuro, criando produtos e negócios novos. Você sabia, quando eu assumi o governo, a gente tinha 41 startups no Amapá. Hoje nós temos 190 startups. Eu sei que o senhor não vai ser deselegante em confirmar ou discordar, mas o senhor pegou um estado parado. Luiz, não, para ser justo, tinha muita coisa em curso, a gente só botou, empurrou para andar mais, juntou o que tinha, juntou todo mundo, entendeu? Eu faço esse exercício, eu não sei se você lembra, eu disse, talvez a minha principal tarefa seja de construir consenso. Isso não é fácil, porque gasta muito tempo, não dá voto, enquanto a gente passa noites, madrugadas, rodadas de dias e dias, construindo consensos em torno de alguns pontos, isso não dá voto, né? Nós temos uma condição de criar um ambiente favorável. Eu tive essa sorte. Eu assumi o governo com um ambiente político muito favorável. O Davi voltou a ser presidente do Senado. O Randolfo é o líder do governo no Congresso Nacional. A gente tem pela primeira vez um ministro, que é o ministro Valdez Góes, uma pasta importantíssima. Eles estão trabalhando muito. Então, esse ambiente político, eu estou usando ao máximo para gerar benefícios para o nosso Estado. Então, eu vou dizer assim, tudo que tinha que estava dando certo, eu dei continuidade, avançamos em outras, tem coisa que a gente deu cabeçada também, governo, faz parte, né? A gente erra e acerta, mas está andando para frente, isso que é importante. E como é que a gente sabe que está andando para frente? Você já abriu picada na mata alguma vez? Já acompanhei quem o fez. Quem abre picada na mata fechada, assim, ele vai abrindo aqui e ele tem que olhar para trás, para saber se ele não está desviando. Sim. E se não vem onça também. Então, é a mesma coisa. A gente está construindo consensos de um lado, abrindo picadas de outro, para que a gente possa realmente ter desenvolvimento. E o resultado começou a aparecer. E eu conto com o Davi, eu conto com o Randolfo, eu conto com o Valdez, eu conto com o empresariado local que está entendendo essa necessidade. Ver, por exemplo, o presidente Ladislau Monte, lá nos Estados Unidos, participando dessa conferência em Houston. Você não sabe a grandeza que dizer, o presidente da nossa Federação do Comércio está aqui, então todos os olhos estão voltados para a gente. Luiz, 3 palavras foram faladas em Houston, no Texas. Óleo, gás e Amapá. Essas são as 3 palavras. Então eu estou tendo essa benção de viver esse momento político e estou juntando tudo, estou ao máximo criando esses consensos. Quem quiser ajudar, vai ajudar. Toda a bancada está alinhada? Senador Lucas, os 8 deputados federais, todo mundo está junto. Eu vejo muito vou dizer o senador seguinte, Lucas lá no Congresso, ele está batendo ali todo dia, literalmente dando porrada no Ibama. Mas tem que bater e tem que saber construir também, o que o Davi está fazendo. Vou dar um exemplo concreto aqui, tá? O Davi fez 3 viagens internacionais agora. Aí foi criticado porque o que ele está fazendo com o presidente? O que o Davi tinha que estar fazendo no Japão? O
que tinha que estar fazendo na China ou na Rússia? Bom, ele foi convidado pelo presidente da República. Depois, no Japão, por exemplo, ele tratou da Ansell, que é uma empresa japonesa. Na China, ele tratou de negócios da China no Amapá. E assim, da mesma forma, na Rússia, questão de fertilizantes, etc, etc. Mas foi um momento, ele disse, Clécio, eu vou para essas viagens porque eu fico ao lado do presidente e dos demais ministros falando sobre o Amapá. Eu estou 100%, Davi diz, disponível para ajudar o Brasil, para ajudar o presidente Lula, assim como ajudei o presidente Bolsonaro. Agora, eu não esqueço do meu Amapá. E entre as ajudas que eu faço ao Brasil, eu sempre coloco o Amapá no meio. E é por isso que nós tivemos uma notícia como a de ontem. Eles chegaram da viagem, o Davi disse, Clécio, vamos chegar da viagem e você vai ver que vai ter notícia boa sobre petróleo. Então eu estou aproveitando esse ambiente. O Davi realmente a proa, porque ele é o presidente do Congresso Nacional, ele é muito ativo, ele realmente se coloca à disposição do Brasil e do Amapá e os frutos começam a aparecer. Mesma coisa, Luiz. O senhor estava pousando, inclusive, quando saiu a notícia, o senhor estava no ar ainda, né? Exato, eu fiz um filme igual você. Você foi lá na época e fez um vídeo em frente ao Hospital de Fauna. Eu fiz um vídeo no final da tarde, peguei o Bandeirante, debaixo de chuva, vim aqui, quando cheguei aqui à noite, que eu comecei a ver as notícias, eu digo, não, é isso aqui que nós queremos, né? Então, eu estou aproveitando esse ambiente político, tá? Aproveitando muito esse momento do Davi, especialmente, e as coisas estão dando certo. E foi assim que aconteceu na prefeitura, Luiz. Eu passei 8 anos, passei perrengue pra caramba, o primeiro mandato, muita dificuldade, sem recursos, arrumando a casa, teve a reeleição, e aí o segundo mandato eu tive essa mesma sorte, o Davi virar presidente do Congresso, e eu lhe digo que até hoje, Macapá e todos os municípios, pegamos a pandemia pelo meio, e até hoje, Macapá e os demais municípios ainda fazem obras, ainda inauguram obras da época que eu era prefeito, da época que o Davi colocava esses recursos. Então, eu trabalho pensando no futuro. Dá mais trabalho? Dá. E muito desse esforço não gera voto, porque quem é que sabe que eu estou reunido com o empresário discutindo um benefício fiscal? Que voto isso dá? Não dá. Mas vale a pena. Que não dá voto exatamente. Mas vale a pena porque o resultado vem e já está vindo. Então, eu estou muito feliz por tudo isso que está acontecendo e está todo mundo ajudando. Governador, eu tenho mais alguns tópicos, quero até avisar nessa programação que a gente vai estourar um pouquinho o nosso horário. Não é todo dia que a gente tem um governador do estado com vários assuntos assim para a gente tratar. Não tem porque não quer, posso ficar aqui direto, fico aqui direto. Eu queria falar um pouco mais sobre a agroindústria, porque de forma ainda tímida, a gente já produziu ração para criação de frango, ovos, e até o final do ano a gente vai ter inclusive uma fábrica de ração PET 100% amapaense. Exatamente. E eu acho que o nosso sonho é ver essas carretas virem cheias, como elas vêm, e voltarem carregadas, né, com produtos produzidos aqui no Amapá. O senhor compartilha esse desejo também? Total. Bom, primeiro que essa fábrica de ração, eu estou acompanhando, voltar na inauguração, se Deus quiser. Ela vai iniciar com um mercado que está muito aqui entre nós, que é o mercado de PET. Sim. Eu tenho certeza que logo, logo ela vai estar diversificando, por exemplo, para frango. Nós já fomos grandes criadores de frango. A gente não tinha tecnologia, não tinha como resfriar, congelar. Agora, essa empresa quer vir para cá, ela quer se instalar aqui para produzir frangos. Ela vai precisar de ração. Então, essa mesma fábrica que vai começar com PET, vai produzir ração para frango. Nós estamos avançando, estimulando a criação de peixe, piscicultura. Liberamos uma espécie agora, por lei, com muito cuidado ambiental, que é a tilápia. Ela não vai ser permitida em beira de rio, em beira de lago. A tilápia é um problema. Mas a tilápia, bem produzida, o Brasil todo produz tilápia, tá? Todo. Então, ela é um peixe extremamente comercial. Tudo que produzir, vende. Então, a gente vai precisar de muita ração para o nosso tambaqui, para pirapitinga, para tabatinga, mas também para tilápia. Então, isso é agronegócio. Nós estamos já com várias fazendas produzindo duas safras, milho e soja. E agora vai entrar milho, soja e feijão. Vai entrar um experimento agora com capim junto com o milho. Então, a gente está investindo muito. Nós estamos atraindo investidores que estão fazendo financiamentos diferentes, do tipo, eu financio os insumos, que é muito caro aqui no Amapá, calcário, por exemplo,
NPK, etc., etc., nós vamos começar a estimular arrendamentos de terra, ou seja, aquele agricultor da agricultura familiar não precisa se desfazer da sua terra, ele pode arrendar e ter participação nos lucros. Nós queremos que produtores venham para produzir, ganhem escala, e a gente consiga verticalizar. Já está tendo uma corrida para armazenamento. O grupo Rocha, que ganhou a licitação lá de Santana, o leilão, super empolgado com as possibilidades, porque aqui na frente passa muita soja, ele pode internalizar uma parte disso. Tem um projeto de SAF. SAF é combustível de avião feito a partir de soja, milho e outros. Né? É um biocombustível de avião. Nós estamos em 2025. A partir de 2027, todo avião da aviação comercial mundial precisa começar a acrescentar 1% de biocombustível de avião. Você sabe quem está produzindo isso? Ninguém. O Amapá pode produzir, não temos volume de produção ainda, mas nós podemos pegar, por exemplo, a soja que passa aqui na frente no Porto de Santana, internalizar essa soja, esmagar, tirar o biocombustível para um lado e o resto processar para outros produtos. Enfim, tem uma série de negócios ligados ao agro que nós estamos incentivando mesmo, sobretudo através da questão das terras. Nós conseguimos agora todos os lotes, viu? Todas as glebas já estão em nosso poder. Não há mais terras da União? Não. As terras já são todas 100% do Estado. Não é que nós é a terra da União. A União tem terras dentro do Estado, assim como o privado tem, mas as glebas, que eram aquelas, sobretudo as principais, já estão sob o nosso poder e nós já estamos dando título. E agora a gente vai lançar um programa para a agricultura familiar, que é o seguinte: os primeiros, a gente vai quantificar, devem ser os primeiros 1.000, que, estou aqui numa gleba que já é do Estado. Eu vou lá no Amapá Terras, vou pegar o meu título e com custo zero, e os primeiros 1.000 que registrarem no cartório vão ter os custos bancados pelo Estado. Para quê? Porque não adianta ter só a terra, não adianta ter só o título, tem que ter o registro no cartório de imóveis. É aquele registro que dá a segurança jurídica, que vai permitir licenciamento, financiamento, etc, etc. Mas olha, tem muita coisa aqui, tem coisas que eu não vou lembrar aqui. Mas tem mais uma todas as atividades ligadas ao agro, juntando a agricultura em larga escala com a agricultura familiar. Posso dar um exemplo? Por favor. Nós estamos investindo pesado em concessões florestais. Vamos ter mais uma agora. É um negócio maravilhoso, regenera a floresta viva. E nós agora começamos a dar licenciamento na área de reserva legal para agricultores familiares poder tirar até 30 metros cúbicos por hectare. Luiz, isso é um negócio, às vezes, 30 metros cúbicos de um angelim vermelho, o valor que o agricultor da agricultura familiar, é um campo de futebol, certo? Para cada campo de futebol, para cada hectare, ele pode tirar 30 metros cúbicos, que às vezes são 2 árvores, 3 árvores aqui na Amazônia. No Centro-Oeste é muito, mas aqui são 2, 3 árvores. Às vezes o valor dessas 2, 3 árvores tiradas de forma sustentável é maior do que todo o valor que ele arrecada na safra dele de mandioca, por exemplo. Entendeu? Então, tem muita coisa acontecendo. Mas pegando esse gancho, vai ter, por exemplo, um benefício de ICMS para essa produção? E falando nisso, aquela questão com o Estado de São Paulo, que havia cortado o benefício, como é que está a tratativa? Nós continuamos tratando com o Estado de São Paulo, com o governador Tarcísio, muito especialmente o senador Davi, está tratando isso. O direito está conosco. Por quê? Porque a área de livre comércio prevê a isenção desses impostos. Além da área de livre comércio, é bom lembrar que a reforma tributária que foi aprovada agora manteve esses benefícios, é lei. Além da reforma tributária, tem um negócio chamado CONFAZ, é o Conselho Fazendário Brasileiro, onde estão lá todos os secretários de Fazenda e onde as áreas de livre comércio de Macapá e Santana estão homologadas. Então, a medida que foi feita em São Paulo, ela não está correta, mas está tentando, através do diálogo, revertê-la. Né? São Paulo é o terceiro maior fornecedor de bens e mercadorias para o Amapá. Primeiro é Pará, segundo é o Mato Grosso, alimentos, e terceiro é São Paulo. Então, está tentando reverter. Sobre ICMS ou qualquer outro tipo de incentivo, Luiz, eu tenho trazido muito empresários para o Amapá, ou tenho recebido muitos, e tenho dito a todos eles, e digo aqui em canal aberto, tá?
tudo o que for preciso fazer de regime especial, ou seja, dar isenções, rebatimento, é o caso que nós fizemos com a Latam. Tiramos o imposto do ICMS de 18% para 3%. O que nós ganhamos com isso? 3 novos voos diretos para Guarulhos. Aumentou o fluxo de pessoas para cá, que lotam os nossos hotéis, que comem nos nossos restaurantes, que vêm fazer pesca esportiva, que vêm fazer uma série de coisas, que esse é outro segmento que a gente está apostando, a pesca esportiva. Então, o que for preciso dar de incentivo fiscal, de regime especial, nós vamos dar. Nós vamos trocar um imposto que não está vindo, certo? Se não tem atividade econômica, esse imposto era fictício, ele não está entrando. A gente vai trocar esse imposto que não está entrando por emprego real, para empregar pai e mãe de família. Até porque nós só poderemos fazer isso até 2033. Meu filho, quando chegar em 2033, com a reforma tributária, quem deu, deu, quem não deu, não pode dar mais, entendeu? Então, nós estamos sim dando muito incentivo e vamos continuar dando incentivo fiscal. É a troca de um imposto que não existia, que não entrava, porque tem gente que vai estar dando incentivo fiscal para essa grande empresa, para esse grande empresário. Porque esse imposto ele não existe aqui, ele existe em outro lugar, não aqui. Então, eu prefiro trocar esse imposto que não existe por um emprego que vai existir de verdade para um pai, para uma mãe de família. Para a gente encerrar, governador, temos um bom horizonte para o estado do Amapá, ou pelo Amapá inteiro, como é o slogan do seu governo? Temos sim. Temos por isso, né? Porque estamos melhorando nossas finanças, saímos de CAPAG B para CAPAG C, perdão, é o pior CAPAG, capacidade de pagamento, é a avaliação das finanças do Estado, para B, já queremos ir para A, conseguimos o nosso primeiro financiamento, que deve rodar agora no verão, as nossas contas públicas já estão melhores, ou seja, o dever de casa de gestão está sendo feito, como eu fiz na prefeitura, estou fazendo no governo, está melhor porque nós estamos incentivando muito os nossos empresários locais, dando todo o apoio que eles precisam, está melhorando porque estamos atraindo empresários novos, gerando novos empregos, e não precisa acreditar no Clash, tá? Estamos melhorando porque tem o agro, porque tem o petróleo daqui a pouquinho, mas não precisa acreditar. É só ir nos índices oficiais, por exemplo, do CAGED. Nós somos o estado que mais gera emprego de carteira assinada no Brasil. 10,3%, enquanto a média nacional é 3%. Nós somos o estado que mais combateu a pobreza, reduziu o número. Estancamos aquela... Estava assim, uma crescente de famílias cada vez mais no Bolsa Família. Estancamos isso, agora a tendência é diminuir. Fomos o estado que mais reduziu a insegurança alimentar, fomos o estado que mais criamos novas empresas proporcionalmente. Entre essas empresas, voltamos a criar indústria, estamos reativando a mineração, estamos reativando a Tucano, estamos atraindo novas empresas e vamos tomar medidas aí, talvez duras, em relação às antigas mineradoras que não estão produzindo. Temos a Jari também, né? Temos a questão da Jari, que a gente está lá lutando para voltar a funcionar, é bem mais complexo, mas tudo que o Estado podia fazer, ele fez. Então, tudo que precisa ser feito, eu contratei pessoas de fora, não sei se você já o entrevistou aqui, precisa falar com o Vandenberg Pitaluga, que é um jovem do mercado, que foi contratado para tratar com o mercado, porque, Luiz, eu sou político. A maioria dos meus secretários são técnicos políticos e existem algumas áreas que nós não entendemos e o mercado é um deles. O mercado ele tem linguagem própria, tem símbolos próprios. Então nós vamos buscar um cara lá em Goiás do mercado para olhar a nossa economia. Ele viu que tem muita coisa feita, mas que a gente estava esbarrando no mercado. Então ele veio para botar a gente para falar com o mercado. É isso que ele está fazendo, né? E está tendo muito resultado. Eu estou animadíssimo com a Amapá. Claro, não se faz milagre, não é isso, tá? Não vim aqui vender falsas esperanças. O que está acontecendo no Amapá é fruto de muito trabalho. Até a festa que a gente faz. A gente faz uma festa, a gente faz um evento, ele tem um propósito, é atrair o turista, é lotar os restaurantes, os hotéis, é gerar emprego. Então, tudo o que a gente está fazendo nessa área tem propósito. Desenvolver a economia do Amapá para gerar negócios, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar dignidade. Fora as áreas sociais, você sabe, a gente está atacando muito também. Eu vou ter que encerrar nosso bate-papo, governador, porque eu tenho que encerrar o programa, inclusive. Uma última pergunta, pode levar bebê reborn no pai?
Ou aqui na Amapá essa história não vai colar? Não, não vai rolar, até porque o pai está lotado, porque nós estamos vivendo um período sazonal. Eu vou usar essa brincadeira, que é um absurdo, né? E se alguém quer saber o que eu penso, eu acho isso uma loucura coletiva desse negócio de bebê reborn e tal. Mas não pode não, e não pode, agora eu falo de coisa séria, porque nós estamos naquele período sazonal. Correto. Então, muita criança com virose, muita criança gripada. Eu vou aproveitar esse finalzinho do programa para dizer para os pais, para as mães dos bebês normais, para as crianças, vivos. cuidem, porque os hospitais estão todos lotados, São Camilo está lotado, os privados, e sobretudo o Hospital da Criança e Adolescente e o pai estão super lotados, com crianças com síndromes gripais, né? Criança avançando para pneumonia, então não podemos brincar, cuidar. Esse é um período sazonal mesmo, daqui a pouco ele acaba, mês de junho ele começa a diminuir, mas vamos tomar cuidado porque os hospitais estão lotados com síndromes respiratórias. Nesse momento quem mais sofre são as crianças e os idosos. Governador, até a próxima. Volte mais vezes e volte então com os produtos. Quero trazer os produtos aqui. Mostrar e degustar o que for possível. Exatamente. Até a próxima, Um governador. abraço, tudo de bom. Intervalo comercial e a gente já volta. Essa matéria, essa reportagem, na verdade, esse bate-papo vai estar disponível na íntegra no portal equinocioplay.com.br e a gente volta já.